irmãos em Cristo, continue abençoando o nosso final de tarde, o nosso início de noite, em o nome de Jesus Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, dando continuidade àquela reflexão, tendo como por base o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Na outra reflexão a gente tinha falado alguma coisa a respeito do verso 20 e o 21, né? E a gente também ainda vai continuar, a gente estava observando aqui, né? A gente vai avançar aqui para o 22 e a gente também vai querer extrair alguma coisa ainda dos versos que antecederam o 21 também, o 20 e o 21. A gente vai ler a partir do 19, né? Aquele trecho que fala a respeito do momento em que Paulo e Silas promovem aquele processo de libertação da jovem. E pelo fato de seus senhores terem se sentido prejudicados, eles mandaram prender Paulo e Silas. Mas a Bíblia nos diz que Paulo e Silas, à meia-noite, oraram. E naquele momento que eles estavam adorando a Deus, eles começaram a orar e a adorar a Deus, a Bíblia nos diz que as prisões foram abertas. E a gente vai estar dando continuidade a esse pensamento, tendo como por base essa narrativa bíblica. E a gente vai estar lendo aqui, ó, o verso 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Repetindo o verso 22 do capítulo 16. E a multidão, fica assim, focaliza aqui, ó. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Então, o que a gente pode tirar aqui desse trecho, principalmente aqui do verso 21, é que vai acontecer uma coisa que, quando você para fazer uma análise de todo o contexto da época, o que acontece? Quando a gente para fazer uma análise, tanto do contexto dos judeus, dos israelitas, como também a questão da cultura greco-romana, ali dos chamados helenistas, a gente vai ver que havia muitos partidos. Por exemplo, dentro do judaísmo, haviam vários partidos. Havia o partido dos zelotes, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios. Aí quando tu chega dentro do chamado pensamento greco-romano, havia também aquela parte que era mais voltada para a questão dos romanos em si. Aí já tinha mais a galera do chamado pensamento helenista, os chamados gregos, né? Havia os estoicos, os epicureus. Também dentro da própria fé daquela cultura greco-romana, havia aquele pensamento do politeísmo, haviam vários deuses. Havia o deus dos mares, Poseidon, havia Júpiter, havia a deusa Diana dos Efésios. Mas é interessante que mesmo dentro de toda essa divisão que havia dentro do chamado pensamento judaico e também dentro do pensamento helenista, da cultura greco-romana, você vai ver que aconteceu uma coisa aqui. O que foi? No verso 21, vai dizer o quê? Ó? No verso 22, e a multidão se levantou o quê? Unida. Houve uma união. E quando você volta para o momento em que Jesus estava exercendo o seu ministério ainda em carne, você vai notar uma coisa. Os partidos que queriam a cabeça de Jesus Cristo, queriam ver ele crucificado no madeiro, haviam muitos, né? Você vê que, tipo assim, havia algumas pessoas pertencentes ao chamado pensamento ali dos judeus que não se dava com Pilatos, e vice-versa. Mas você vai ver o quê? Que no momento em que eles vão pedir a crucificação de Jesus, todo mundo se une. Aí o que a gente vê aqui? Mas por que foi que eles se uniram? Todos estavam ali em torno do quê? Em torno de um propósito. O que isso tem a ver com a nossa reflexão? A gente tinha falado na reflexão anterior que quando a gente tem um coração aberto, a gente aprende até mesmo com quem, por incrível que pareça, está errado. Embora eles estivessem errados aqui, todos esses partidos que haviam, embora eles estivessem errados, havia algo de positivo. O que era? Eles estavam unidos em um só propósito. Quando tu vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo nos primeiros versículos do capítulo 1, por ali, também no capítulo 2, você vai ver que a igreja de Corinto ela tinha uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a igreja era cristã, mas havia um que era de Apolo, havia um que era de Pedro, havia um que era de Jesus Cristo, havia o chamado partidarismo. Pegou bem o pensamento, o fio da meada, como diz o outro. O que é que havia de, digamos assim, de positivo dentro desse pensamento, mesmo sendo um pensamento pagão, qual era? Dentro do pensamento dos fariseus também, qual era? É que quando eles queriam fazer alguma coisa, todos eles se uniam em um só propósito. Pega Paulo e Silas e dá uma peia. Todo mundo unido, a multidão toda unida em um só propósito. Nós queremos ver ele apanhar. E quando eles pediram para Jesus ser crucificado, eles esqueceram o partidarismo. Todos disseram, crucificam, crucificam, crucificam. Ah, se nós
fôssemos munidos dessa união. Uma vez a gente estava comentando com uma pessoa amiga, uma reflexão para nossas vidas, serve para a gente que está falando também, né? Faz de conta que a gente está dentro de um barco, aí a gente quer chegar naquele destino. Se o irmão Messias começar a remar para lá, e você começar a remar para lá, e outro remar para lá, nós nunca vamos chegar no destino. Por quê? Porque nós temos objetivos diferentes. Agora, se todo mundo querer chegar num objetivo e todo mundo remar num só sentido, aí o barco anda. Por que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que é para ser? É porque nem todo mundo está remando no mesmo sentido. Nem todo mundo está, a palavra é essa, está tendo Jesus como alvo. O alvo que eu digo é como autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós estamos dentro de um barco, mas às vezes tem um que nem todo mundo está querendo remar para perto de Jesus. Às vezes o irmão Messias está querendo remar para o outro lado, você está querendo remar para o outro lado, o outro está remando e a gente nunca sai do lugar. Por quê? Porque nós não somos munidos de um sentimento chamado unidade. E essa galera aqui do paganismo, eles estavam errados, eles pediram que os dois inocentes fossem o quê? Apanhasse, dar uma pena neles, mas havia algo de positivo neles. Qual foi? Eles estavam unidos em um só propósito. Estava errado. E os partidos nos tempos de Jesus Cristo estavam tudo divididos, mas quando foram para pedir a crucificação dele, estava todo mundo dizendo a mesma língua, falando a mesma língua. Crucificam, crucificam. Ah, se nós fôssemos hoje todos munidos, todos e todas, munidas desse sentimento de unidade. E outra coisa interessante aqui, qual é? Havia uma multidão que estava pedindo a cabeça de Paulo e Silas. Dá uma pisa neles aí. Para pensar com a gente. Faz de conta que está chegando no ambiente. Aí tu vê um monte de gente em um só propósito. Olha para tu ver como é que já tem outro sentido, para tu ver como é que é a coisa. Ó. Aqui é tipo assim, de uma coisa só você tira várias coisas, dependendo do teu ponto de vista. Tu chega num determinado ambiente, aí tu vê um bocado de gente. E tu vê uma minoria ali, no caso, somente dois. E aquela maioria está pedindo o quê? A cabeça daqueles dois. O que tu vai pensar? Eu acho que essa maioria está certa, porque só tem dois. Então o resto ali deve estar certo. Quando tu vai lá para o Velho Testamento, no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, o que é que vai acontecer? Tu vai ver uma multidão pedindo o quê? O apedrejamento de um homem chamado Nabote. As escrituras que havia um homem chamado Nabote, que pelo fato dele não querer vender a sua vinha, ele acabou sendo apedrejado. Você vai lá para o capítulo 21 do primeiro livro de Reis, faz de conta que tu está chegando em determinado local e tu vê uma multidão unida, um monte de gente. Qual é a nossa tendência? É pensar o quê? Tem coisa boa aí. Tem coisa boa aí. Qual o pensamento aqui? Tem um ditado popular que diz assim, ó. A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Às vezes, nós nos baseamos por multidões. Pegou o pensamento aí? Às vezes porque a gente vê um bocado de gente assim num determinado local. Ixi, negócio aí é de Deus. E às vezes não é. Às vezes essa multidão, ela não está pedindo coisa boa. Às vezes essa multidão está pedindo o quê? A crucificação do Filho de Deus. Já dizia um ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus. Jesus ele vai falar no início dos evangelhos, no evangelho de Mateus, que o caminho estreito entra bem... Vão ser poucos que vão entrar pelo caminho estreito. Mas a porta larga é o quê? Ela vai ser tomada por uma multidão. Então, que nesse finalzinho de tarde, a gente possa ter como por base esse pensamento. Né? Que nós possamos ser munidos de um sentimento de união. Não de divisão. Que todos possamos estar remando no mesmo sentido. E que também, nós também não venhamos a ser o quê? Guiados por questão de número. Às vezes a gente se seduz. A palavra é nós somos seduzidos por números. Às vezes você está vendo num ambiente ali, tem bem pouquinha gente, e tem um ambiente que tem um bocado. Foi o que aconteceu aqui, uma multidão estava pedindo o açoite de apenas 2 pessoas. Quem está chegando ali naquele momento e está vendo aquilo, ele vai pensar o quê? Alguma coisa esses dois fizeram de errado, está todo mundo pedindo a cabeça deles, mas quando você para fazer uma análise do contexto, você vê o quê? Que quem estava errado era a multidão. Então, que Deus em Cristo, nesse finalzinho de tarde, ele possa continuar abençoando a nossa noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém.